Olá, caros alunos, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa primeira videoaula, né, unidade 1, semana 1, e iniciaremos aqui com o tema de noções sobre direito ao trabalho. Então, sendo todos acolhidos, tá? Espero que o conteúdo seja proveitoso e chegue para todos, ok? Eu vou fazer a apresentação aqui dos slides para que vocês possam acompanhar enquanto assistem o meu vídeo. E esses slides também estarão postados no material didático com formato em PDF, caso vocês queiram, né, baixá-los para relerem, estudarem, enfim, estará disponibilizado para vocês também, tá? Eu vou iniciar aqui o compartilhamento para a gente poder fazer uma breve apresentação. Então vamos lá, pessoal. Então, iniciando aqui, né, a nossa unidade 1, semana 1, noções de direito trabalhistas. Vamos falar um pouquinho sobre como surgiu tudo isso, né? Deixei para vocês também disponível um vídeo que fala um pouco sobre a história do trabalho, tá? E também sobre a história das relações de trabalho. Então, se por acaso vocês ainda não assistiram, estava lá no roteiro de cronograma de estudo da semana, mas recomendo que assistam esse vídeo primeiro, antes da minha videoaula. Mas, tá, para quem já assistiu, pode seguir aqui com a gente, que tá tudo certo, tá? Então, vamos lá. Primeiras reflexões que eu gostaria de deixar aqui para vocês, para a gente entender um pouquinho, né, dessa dinâmica dos direitos trabalhistas, do que são, a quem se aplica, quando surgiram, enfim. Né, vamos lançar algumas perguntas para todos começarem a pensar, e ao término da aula a gente vai conseguir responder a esses questionamentos. Então, primeiramente, né, pensando, quando surgiram as normas e as leis sobre o direito do trabalho? Então, esse questionamento é sempre muito bem-vindo para que a gente consiga retomar um contexto histórico, né, e entender que nem sempre as relações trabalhistas foram regidas da forma como são regidas hoje. E também, né, a gente vai chegar à conclusão de que elas estão em constante modificação. Então, as leis trabalhistas não são estáticas, elas modificam ao longo do tempo, porque a sociedade, né, evolui, a sociedade modifica e, consequentemente, claro, as relações de trabalho também, tá? Outra reflexão é sobre onde estão as principais normas que regem essa relação de trabalho. Então, onde que eu consigo consultar, quais são as informações, quais são as regras, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. A gente vai falar sobre a existência da diferença entre a relação de trabalho e a relação de emprego. É uma dúvida muito frequente, né? Eu, como professor da área, sempre escuto alguns questionamentos com relação a isso, então a gente procura, né, deixar isso bem claro. E por que que existe na área do direito, né? Por que que existe uma área do direito para tratar somente das relações de trabalho? A gente vai comentar brevemente sobre isso, tá? Então, primeiramente, né, num contexto mais universal, ou seja, no mundo, o surgimento do direito do trabalho esbarra muito lá na Revolução Industrial. Então, foi na Revolução Industrial onde as primeiras empresas começaram a surgir, onde o trabalhador começou a ter essa primeira ideia de que ele precisava sair de sua casa e ir para algum lugar, cumprir uma carga horária de trabalho. Até então, né, as empresas eram todas muito familiares, né, o trabalho era muito em torno dos artesãos, um trabalho manual, e não tinha assim, essa ideia de que havia um espaço físico onde eu me desloco, e lá, nesse local, eu cumpro uma carga horária e executo uma atividade laboral. Então, foi lá na Revolução Industrial que isso aconteceu, na Inglaterra. E depois de alguns anos já de Revolução Industrial acontecendo, os empresários, em especial, o poder público, os governantes da época, a sociedade civil, né, todos começaram a perceber que havia ali, né, uma certa exploração no trabalho. E a mão de obra começou a padecer de uma série de situações, né, de adoecimento, e aí foi carecendo mão de obra no mercado de trabalho na época. E aí a primeira referência que a gente poderia indicar como sendo o primeiro código, a primeira lei, o primeiro enunciado que tem uma proximidade com o direito do trabalho é a denominada Lei das Minas, que surgiu na Inglaterra, né, proporcionando algumas garantias básicas aos trabalhadores, como, por exemplo, jornada de trabalho, que até então não existia
uma definição muito clara para isso, tá? A partir da Revolução Industrial, em especial no século XIX, discussões, né, mundo afora estavam acontecendo sobre direitos trabalhistas, em especial na Europa, tá, que era o mercado mais desenvolvido na época, e essas discussões haviam diferenças, tanto do momento histórico quanto da forma como se deram essas discussões, de um país para o outro. Né? E como os países exercem sua soberania em formular suas leis, no direito do trabalho não é diferente. Na tentativa de criar algum padrão e uniformização dessas informações, em 1919 foi criada a OIT a nível internacional. Para quem não conhece, a OIT é a Organização Internacional do Trabalho, que emite uma série de orientações, né, e que convida diversas nações a serem signatárias de algumas melhorias, de algumas modificações na forma como as relações de trabalho são regidas. Tá? E em se tratando de Brasil, que é o que mais nos interessa, né, as primeiras legislações, né, ou o primeiro pensar no direito do trabalho, surgiu após a abolição da escravatura, que começou-se a disseminar de uma forma mais significativa o trabalho de forma remunerada, né, que coincide ali com o momento após a Revolução Industrial, onde as pessoas também passam a ter uma percepção diferente do trabalho, tá? Mas é após a abolição da escravatura que no Brasil, lá em 1888, começa a se pensar em direitos trabalhistas de uma forma ainda bem precária, bem segregada, bem solta, mas talvez seja um marco inicial. No início do século XX, né, os governantes da época começaram a fazer as primeiras concessões de alguns direitos, de algumas garantias. Então, surgiu-se aí a primeira garantia de salário mínimo, começou-se a pensar em períodos de descansos, então surgiu o direito a férias, na época, então, ainda 15 dias. Começou-se a pensar nas primeiras formas de limitação da jornada de trabalho, né? Enfim, né, foram os primeiros direitos, né, as primeiras garantias surgidas no Brasil. E somente lá em 1943 que a gente teve para o Brasil a promulgação da CLT. A CLT foi uma consolidação de leis trabalhistas, como o próprio termo como o próprio termo diz, né, existiam várias leis que tratavam de assuntos diversos, mas todas eram sobre o direito do trabalho. Então, o Poder Legislativo da época decidiu consolidar tudo isso em em um único código, em um único livro, por assim dizer, né, e batizou-se ele como CLT. E desde então, né, é a CLT que consta todas as garantias do trabalhador. Todo o direito do trabalho está inserido ali nessa CLT. Claro que de 1943 para cá, a CLT já sofreu muitas modificações para atender a demanda do mercado de trabalho, para atender reivindicações, enfim, já sofreu muitas alterações. Já não é mais a mesma, mas ainda é ela, tá? Dentro do parâmetro do qual ela foi criada lá em 1943. Então, esses são os marcos principais sobre o surgimento do direito do trabalho, tanto para o Brasil quanto para o mundo. E aí, evoluindo um pouquinho para a gente chegar, né, nesses direitos posteriormente, a gente precisa reconhecer de uma forma muito clara a diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. Tá? Esse é um ponto que surge muitas dúvidas e que parece ser a mesma coisa, mas não é. Tá? Então, de cara, já digo a vocês, existe sim uma diferença. Né? E podemos dizer que uma está contida na outra. Na verdade, toda relação de emprego é uma relação de trabalho. A relação de trabalho ela pode ser vista de uma forma bem ampla, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Então, por isso, a importância do reconhecimento dessas diferenças. Vamos lá. Falando da relação de emprego propriamente dita, o artigo 3º da CLT, ele traz o texto sobre o que é empregado. Depois a gente vai retomar esse mesmo artigo, mas é com base nele que a gente tira os elementos necessários para dizer, olha, não, esta pessoa possui uma relação de emprego, ou não, essa pessoa não possui uma relação de emprego, e é sim, possivelmente, de trabalho, tá? Mas, passando brevemente, logo a gente faz em mais detalhes essa descrição do artigo 3º da CLT. Diz o seguinte: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual
a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Na sequência do parágrafo 3º, do artigo 3º, vem um parágrafo único, dizendo que não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição do trabalhador, nem entre trabalhador intelectual, técnico ou manual. Né? Ou seja, se o empregado é enquadrado dentro deste conceito, independente se ele faz um trabalho manual, intelectual, técnico, independente do local onde ele trabalha, né, do segmento em que ele atua, se ele se enquadra dentro deste conceito do que é empregado, ele tem uma relação de emprego, tá? E aí, o que os especialistas da área fizeram? Extraíram deste artigo o que a gente chama de requisitos para verificação do vínculo de emprego. E aí a gente entende como requisitos os seguintes. Tá? Deixa eu só voltar aqui, pessoal, que eu acho que o Meet me deu um aviso. Continuar na chamada. Tá? Os requisitos são os seguintes, né? Eu tenho o requisito que tem que ser uma pessoa física, então não existe relação de emprego de uma pessoa jurídica, né? Não dá para dizer que uma empresa é um empregado, tá? Então, primeiro ponto, para ser empregado tem que ser uma pessoa física. Tem que ter o requisito da pessoalidade. O que é o requisito da pessoalidade? Né? Tem que haver uma contratação em virtude das características pessoais daquela pessoa. Então, por exemplo, para quem já passou aqui por uma experiência profissional e participou de um processo seletivo, foi entrevistado e foi escolhido para aquela vaga, possivelmente a empresa, o recrutador, te escolheu em virtude das suas características pessoais. Então, se escolheu o João, é porque o João tem, né, certas características pessoais, profissionais, comportamentais que atendem aos requisitos. Tá? Isso é a pessoalidade. Outro requisito importante é a não eventualidade, ou seja, o trabalhador, para ele ser considerado empregado, ele precisa ter uma expectativa de retorno. Então, aquela pessoa que trabalha todo dia, não necessariamente no mesmo horário, ou mesmo que não seja diariamente, que seja semanalmente, que seja dia sim, dia não, que seja de 2 em 2 dias, não importa. Se há uma expectativa de retorno, né, ele não é considerado eventual. O eventual seria aquele trabalhador que vai a um local, executa um trabalho, encerrado o seu trabalho, ele vai embora e não tem essa expectativa de que ele volte. Agora, um empregado tem sempre a expectativa de retorno. Então, ele tem que ser uma pessoa física, tem que ter o critério da pessoalidade e da não eventualidade. A onerosidade diz respeito ao fato da pessoa ser remunerada. Tá? Para quem não conhece, pessoal, a onerosidade vem de ônus, né, que seria valores financeiros. Então, se eu recebo por um trabalho que eu executo, eu tenho esse requisito da onerosidade. Então, talvez isso faça de mim, né, um empregado. Tá? E outro requisito, não menos importante, é a subordinação. Então, todo empregado que é contratado, né, por uma empresa ou por uma pessoa física, ele está ali subordinado a essa chefia, a esse empregador. É esse empregador que vai dizer para ele o que se faz, como se faz, que horas que ele entra, que horas que ele sai, que horas que ele tem um intervalo, de que forma ele precisa trabalhar, quais são as regras da empresa. E o empregado está subordinado a seguir essas regras, né, ou a executar o trabalho conforme lhe foi orientado. Então, ou seja, para eu verificar se a pessoa possui uma relação de emprego, eu tenho que repassar esses 5 requisitos. Se os 5 requisitos estão ok, né, a pessoa possui os 5 requisitos, então eu posso dizer que essa pessoa é um empregado, tá certo? Diferente, pessoal, da relação de trabalho, tá? A relação de trabalho ela vai acontecer quando esses 5 requisitos mencionados, pelo menos mesmo que seja um deles apenas, não é atendido, não é preenchido, então possivelmente essa pessoa não vai ter uma relação de emprego. Ela é um trabalhador, ela tem uma relação de trabalho, mas não tem uma relação de emprego, tá? Então, por exemplo, né, eu deixei aqui, ó, exclusividade, que é o local da prestação de serviço, dentre outros, né? Eu não preciso necessariamente ser exclusivo, né? Eu preciso ser não eventual. Então, imagina uma pessoa que presta também um serviço gratuito, um voluntário de uma instituição. A pessoa vai lá, faz um trabalho, e esse trabalho não é remunerado. Se não é remunerado, não tem o requisito da onerosidade. Então, ela não pode ser considerada um empregado. É um trabalhador, mas não é um empregado, tá?
Outro exemplo, né? Se a pessoa, por exemplo, executa um trabalho, um determinado trabalho, mas é ela que diz como esse trabalho é feito. Ela não tem hora para entrar, ela não tem hora para sair, é ela que sabe como esse trabalho é feito. Ela não obedece a regra nenhuma, é ela que cria suas próprias regras, né? Não há ali nenhum grau de subordinação. Então, se isso acontece, eu não estou diante de uma relação de emprego, estou diante da relação de trabalho, que é muito comum para os profissionais liberais que a gente conhece, como, por exemplo, né, um bombeiro, um eletricista, né, dentre tantos outros que a gente tem por aí. Então, por exemplo, se uma empresa contrata um eletricista para ir até lá resolver um problema, né, esse eletricista, gente, é ele que detém o conhecimento. Muito possivelmente a empresa nem vai saber dizer para ele como deve ser feito o trabalho. Ele detém o conhecimento, ele vai fazer da forma como ele acredita, no tempo que ele achar necessário. Então, não tem ali um grau de subordinação, não vai ter alguém dizendo para ele, faça desta ou faça de outra forma, chegue nesse horário, fique tanto tempo, né? Ele possivelmente é um autônomo, ele dirige a sua prestação de serviço e por isso não tem o requisito da subordinação. Eu tentei dar alguns exemplos aqui apenas para ilustrar, tá? Exemplos, né, de trabalhadores sem vínculo. O trabalhador autônomo, que eu acabei de citar, por exemplo, eletricistas, bombeiros e tantos outros que a gente tem por aí. O trabalhador eventual, né, que é aquele que vai, presta o serviço e não tem expectativa de retorno, então ele não cumpre o requisito da não eventualidade. Né? O trabalhador avulso, que aí é uma categoria muito específica que a própria CLT reserva, que são aí os famosos chapas que a gente conhece, que ajuda, né, no processo aí de carga e descarga ou movimentação de mercadorias, o mesmo acontece com os estivadores nos portos. Né? O estagiário, que tem uma categoria específica, criado por uma lei específica, e não considera-se que ele tenha um vínculo de emprego. Então, aqui tem alguns exemplos de trabalhadores, né, que não possuem um vínculo de emprego, ou seja, são trabalhadores, mas não são considerados empregados, porque lhes faltam um ou mais elementos daqueles 5 requisitos que a gente acabou, né, de trabalhar. Então, concluindo um pouquinho, né, dessa percepção, da noção do direito trabalhista, do conceito do que é empregado, do que é trabalhador, né, é importante que a gente pense o seguinte, né, o objeto de estudo do direito do trabalho, né, são os empregados. Afinal de contas, quando a gente pensa no trabalhador somente, que não tem vínculo de emprego, ele não vai estar submetido às leis trabalhistas. E conforme trabalhamos no início da nossa aula, estão ali contidas na nossa famosa CLT. Então, todos os dizeres ali da CLT, todas as leis, todas as regras se aplicam para aqueles que possuem vínculo de emprego, que a gente utiliza o termo seletista, né? Possivelmente alguns já escutaram. Então, a pessoa é seletista, ou seja, ela está sob o olhar e sobre as normas e regras da CLT, ou seja, ela é um empregado. Tá? Se for somente um trabalhador que não possui os 5 requisitos, ou pelo menos, né, não tenha o 5 completo, será somente um trabalhador, essa pessoa não vai estar submetida às regras da CLT. Né? Possivelmente vocês conhecem pessoas que trabalham como autônomos, né? De exemplo aí, um bombeiro hidráulico. Talvez vocês já conheçam uma pessoa, um bombeiro hidráulico, que já tenha dito, não, eu não tenho férias, né? Eu trabalho por conta própria, porque ele não é um empregado. A CLT diz que o empregado precisa ter férias, mas se ele não é um empregado, ele não está submetido às regras da CLT. Tá? E aí, respondendo a um dos nossos primeiros questionamentos, lá no nosso primeiro slide, que falava por que, que o direito do trabalho tem uma área, né, por que, que o direito tem uma área para se dedicar somente ao trabalho, é porque a temática trabalho ela é ampla o suficiente para se ter profissionais voltados para discussões dessa área. Então, isso é uma particularidade do Brasil, né, a título de curiosidade, mas existe no Brasil a justiça do trabalho, e por isso existe o direito do trabalho. E é muito comum a gente encontrar por aí, por exemplo, advogados trabalhistas. Né? São pessoas que conhecem, detêm conhecimento da área do direito, das leis em operação, mas que são especialistas em assuntos trabalhistas. Tá? E como direito, para toda regra, existem muitas exceções, o direito do trabalho não é diferente. Então, é importante, né, se ter
um olhar voltado para esta área, tá? E aí, né, deixei esse último tópico importante. Antes de dizer que um trabalhador possui direitos resguardados para a CLT, a gente precisa saber, né, se ele é efetivamente um empregado. Então, por exemplo, se alguém chegar para mim e falar, Marcelo, eu tenho direito a férias, Marcelo, eu tenho direito a 13º, Marcelo, eu tenho direito a fundo de garantia, eu trabalho, tá? Ó, que bom, né? Você trabalha, mas antes de responder se tem direito ou não, lembrando que todos esses exemplos que eu dei são direitos previstos na CLT, eu preciso saber, você é um empregado ou você é somente um trabalhador? Então, a gente precisa consultar aqueles 5 requisitos, verificar se a pessoa passa naqueles 5 requisitos e assim dizer, não, é um empregado. E uma vez sendo, sim, você tem direito a férias, você tem direito a FGTS, você tem direito a 13º e outros direitos previstos, né, nesse instrumento legal. Tá? Para a gente finalizar, vou passar os 2 conceitos primordiais. Então, o que é empregador? A CLT vem e nos diz, tá? Lá no seu segundo artigo. Então, lá no comecinho da CLT, no segundo artigo, ela diz: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, então é um ponto importante, um empregador pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. O empregador pode ser uma pessoa de um dono só ou uma empresa com vários sócios, tá? Então, pode ser individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, ou seja, né, quem colhe os frutos ali, se a empresa vai bem ou não, se a empresa dá lucro ou prejuízo, é esse empregador, né? É ele que vai assumir todo o risco. Se a empresa está indo bem, a empresa lucra, o lucro é dele. Se a empresa está indo mal, a empresa tem prejuízo, o prejuízo também é dele. Né? A CLT já deixa isso claro, porque eu não posso atribuir isso ao colaborador. Né? Eu não posso chegar, por exemplo, no empregado e dizer, ô empregado, esse mês eu não vou te pagar o salário porque eu tive prejuízo. Tá? Não posso. Quem assume os riscos da atividade econômica é o empregador, né? E o direito ao salário está garantido pela CLT. Tá? Estou dando esse exemplo só para ilustrar o conceito aqui. E o que, que esse empregador faz? Ele admite, ou seja, ele contrata, né, ele assalaria, ele paga salário e ele dirige a prestação pessoal de serviço. Ou seja, é ele que vai dizer, não, o João entra às 8 da manhã, né, a Maria chega às 9h30, o intervalo de almoço do Francisco é de tal hora a tal hora. Ele vai dizer, ó, o Antônio sairá de férias no mês de setembro. Então, é ele que faz a direção da prestação de serviço pessoal, bem como também diz como deve ser feito. Ele que diz como deve ser a abordagem de atendimento ao cliente, ele que diz como que é o procedimento interno na empresa, se tem que usar uniforme, se não tem, enfim, né, toda a questão que envolve a operação da empresa ali, é ele que tem o poder de dizer. E essa é a figura do empregador. Tá? E quem é o empregado? Aí eu volto naquele artigo 3º que a gente trouxe lá no início, porque é deste artigo que saem os 5 requisitos. Então, eu passei por ele brevemente, e agora eu vou passar por ele de uma forma mais minuciosa, para a gente conseguir identificar aqui, tá, esses 5 requisitos que fazem do trabalhador o empregado. E, consequentemente, fazem ele ter direito, né, às garantias previstas na CLT. Então, o que diz o artigo 3º da CLT? Que considera-se empregado, ó, primeiro requisito, toda pessoa física, primeiro requisito, que prestar serviços de natureza não eventual, tá? Então, não eventualidade, sob a dependência deste, e aí sob a dependência deste vem aqui, né, a subordinação, tá? E mediante salário, onerosidade. A Marcela ficou faltando um. O que está faltando aqui é a pessoalidade, tá? Aí a pessoalidade ela é extraída deste parágrafo único, que diz que não haverá distinções relativas à espécie de emprego, à condição do trabalhador, nem se é trabalho intelectual, técnico ou manual. Ou seja, eu contratei aquela pessoa, como disse anteriormente, em virtude das suas competências, do seu comportamento, das suas características pessoais, da sua experiência, enfim. Então, eu não farei distinção. É devido a essa pessoalidade, né, que ela contribui para a empresa. Então, aqui aparece o 5º requisito, que seria a pessoalidade. Então, por meio deste artigo 3º e do seu parágrafo único, a gente consegue extrair os 5 requisitos,
que fazem do trabalhador um empregado. Tá, pessoal? Aqui eu deixo as minhas referências para você ir para essa aula. Espero que tenha chegado para vocês, espero que tenha ficado claro, tá? Juntamente com o tutor, e fico à disposição aí de todos os alunos. Obrigado.